Sagitariano, opte por uma postura justa, equilibrada e sábia para você conseguir realizar suas intenções e assim, inclusive, mudar o seu destino. Olá, Sagitariano, seja muito bem-vinda mais uma vez a esse seu momento dentro dessa nossa série Astródia e os Signos. É o momento onde eu compartilho com vocês orientações segundo os saberes matriarcais para que você encontre facilidade na realização das suas intenções ao longo dos próximos 7 dias. Caso você não me conheça, meu nome é Rosa, sou uma terapeuta matriarcal que utiliza os saberes lunares, ancestrais, matriarcais e energéticos para poder te auxiliar de forma terapêutica em teu processo de autoconhecimento, na tua travessia de crescimento pessoal, a partir do momento em que você se permite resgatar esse saber matriarcal para a prática do seu dia a dia também. Então, querido Sagitariano, para esses seus próximos 7 dias, nesse momento de vida que você se encontra, a mensagem que as matriarcas estão trazendo junto à Astródia é exatamente um posicionamento de você procurar ser justo com sua própria vida, com sua própria realidade, com a sua própria escolha, a história com a qual você está construindo a sua vida, por conta que é um processo de você tanto cortar aspectos da sua própria natureza que está fazendo você compreender a vida, a realidade da vida, como se buscasse no externo um preenchimento de um vazio interno, e isso faz com que você tenha um ritmo acelerado na vida. Então as matriarcas estão falando, desacelera esse ritmo, entenda e compreenda que tudo que você necessita para se sentir feliz está dentro de você mesmo. Então é uma mudança de perspectiva a respeito de como você se vê internamente, que você precisa que você precisa trazer um novo significado para trazer essa mudança profunda, e que essa mudança faz uma correção de rota, faz uma correção de destino. Caso contrário, se esse trabalho de desacelerar, de mudança de ritmo não acontecer, aspectos indesejados na sua saúde podem se manifestar. Então, entenda que essa mudança de postura, sendo justo com a sua própria história, é um ato de amor por você. É um direcionamento que as matriarcas estão trazendo para você evitar passar por tempos difíceis, tanto no aspecto de escassez material também, mas tempos difíceis, sobretudo com relação à saúde, que é um momento delicado para a pessoa passar quando ela encara uma realidade dela tá passando por uma dificuldade física, por ela despertar que ela acelerou a vida, onde ela não respeitou seus próprios limites, nessa busca, nesse anseio, numa ansiedade de preencher um vazio interno. Então, o posicionamento, querido Sagitariano, é exatamente de você trazer um novo olhar para a sua própria realidade interna, a forma como você se vê internamente, e examine exatamente o que é, aonde que você encontra esse vazio, essa carência interna que faz com que você busque esse preenchimento no externo e faça você optar por uma vida tão acelerada. E o desafio é exatamente você trazer um movimento, não para o externo, mas um movimento de crescimento para suas próprias águas, aonde você opte vivenciar a vida fazendo um movimento de expressar, de se conectar com os seus próprios sentimentos, com as suas próprias emoções. E fazendo isso, vencendo, superando esse obstáculo, você renovar a forma com a qual você celebra as suas parcerias, celebra as suas próprias alianças. Então entenda que é um obstáculo a ser superado num sentido, no nível mais sutil da forma como você se posiciona na vida. É trazer um posicionamento de você se relacionar nas suas parcerias, sejam elas familiares, de amigos ou até mesmo de profissional, né, de trabalho, trazendo uma nova verdade, uma nova aliança, renovando as suas águas, a partir do momento em que você opta ouvir o seu próprio coração, a partir do momento em que você se direciona para esse externo, respeitando o movimento do seu próprio coração, respeitando essa energia, né? Aquilo com o qual o seu coração está sinalizando que é o caminho, a nossa bússola interna está sinalizando qual é o caminho. E o direcionamento para você conseguir vivenciar todo esse cenário, né, de modificação, de mudança interna para poder corrigir essa rota, né, e evitar tempos difíceis, é exatamente você trazer uma estrutura, uma nova forma
de celebrar a vida, uma nova forma de você conseguir se relacionar com o outro a partir do momento em que você respeita o ouvir o seu coração, é decidir as escolhas, decidir o que você está querendo vivenciar na vida, respeitando e ouvindo o seu coração, é saindo da racionalidade. Você tem se apresentado perante a vida de uma forma muito racional. Tanto que você está escolhendo uma vida acelerada. E se a gente olhar numa perspectiva mais ampla, essa busca acelerada, essa ansiedade para poder manifestar e ter as coisas de uma forma como está se configurando aqui na mesa, é exatamente uma fuga da própria realidade. É aquela fuga de a pessoa não querer identificar aquilo que o coração está sinalizando. E o medo de olhar para tudo isso é o medo de não saber ouvir o seu próprio coração. É ter dúvida de qual é o caminho. Então, segue muito mais a razão e, nesse seguir a razão, pode pagar com a própria saúde para poder vivenciar o caminho escolhido. Mas, fazendo o caminho que as matriarcas estão sinalizando aqui, que é exatamente mudar a forma como você celebra a vida, ou seja, a forma como você se conecta, a forma como você se apresenta, a forma como você escolhe ter esse relacionamento com os outros, é silenciando a razão, ouvindo o coração, você encontra satisfação emocional. É aquela paz que ninguém consegue mensurar. É aquela paz de consciência, aquela paz, um sentimento de autorrealização por você estar fazendo o que seu coração deseja. É tirando aquela capa, tirando aquela expectativa que você possa ter criado a respeito de si mesmo e a expectativa que você possa ter criado a respeito das outras pessoas. E aí, dentro desse lugar de estar satisfeito com a realidade, você inclusive consegue manifestar com mais facilidade a realização dos seus desejos, porque você está em ressonância, você está ali numa mesma frequência que o seu coração. Agora, a chave de tudo isso que as matriarcas entregaram é exatamente que esse caminho que você precisa fazer é um caminho para você colocar um ponto final em um padrão que acontecia e que está acontecendo na sua árvore genealógica. É resgatar a oportunidade de você ser uma pessoa que traga um novo padrão de vida para sua árvore genealógica. Até então, o padrão vigente é um padrão de seguir o lado racional da vida, esse lado mais voltado para a lógica, sem buscar essa conexão mais refinada na vida, que é a espiritualidade, o lado do próprio inconsciente, esse lado mais lunar da vida, seguindo, né? Buscando essa orientação de ouvir o seu próprio coração, ouvir a essência, a intuição, é trazer esse novo padrão. É uma oportunidade e é um convite, é um chamado para que a sua natureza faça isso, porque é tempo de fazer isso. E por que é tempo de fazer isso? Caso contrário, paga-se com a saúde. Caso contrário, a pessoa vivencia tempos difíceis. É um momento que as matriarcas estão clareando para vocês a respeito de encontrar o destino, a rota da felicidade a partir do momento em que a gente se sintoniza com o próprio coração. Então, diante do cenário de vida que você está, examina aquele vazio que precisa ser preenchido e a forma como você vai vivenciar o silenciar da tua própria razão para você conseguir ouvir seu coração e dentro desse ouvir o coração se oportunizar, conseguir trazer, construir, é uma construção que você vai fazer de um novo padrão para sua própria árvore genealógica. E se você quer mais conselhos para poder vivenciar esse seu momento de vida, toda semana aqui eu libero 5 vídeos para que a gente se reúna e estude esse movimento dessa bússola lunar celestial para a gente encontrar mais facilidade no processo da nossa autorrealização. O link de todos os vídeos estão aqui abaixo na descrição desse vídeo. Eu te aguardo do lado de cá também. Um beijo e até o próximo vídeo.